E aí, alunos do primeiro ano, volto aqui para terminar a correção do PET 2 da quarta semana relativa ao conteúdo de história, tá? Espero que todos estejam bem. Peço aí para quem está no canal pela primeira vez, que se gostar, dê um like aí, se inscreva no canal para que nós possamos continuar fazendo as correções do PET aí para ajudar vocês na realização das atividades, ok? Um beijo então, vamos começar. Vamos lá. Tema, gente, revoltas escravas na colônia portuguesa. O PET vem trazendo isso para vocês, dessas resistências, da questão da resistência africana no período colonial na colônia, tá? Da colônia portuguesa. Então tá, fique por dentro dos conceitos, tirando assuntos do PET. Primeiro, vamos ler os textos para depois as perguntas, as respostas virem. Significado de Palmares, gente. Substantivo masculino, plural, comunidade livre que no interior de Alagoas era formada por escravos fugidos, índios e brancos, sendo chefiada por Zumbi, Quilombo dos Palmares, região cuja vegetação é maioritariamente composta por palmeiras, tá? Etimologia, origem da palavra Palmares, talvez plural de palmar. Malês, a gente vai falar sobre a revolta dos malês, tá? A revolta dos malês foi um levante de escravos de maioria muçulmana, aguardem isso. Na cidade de Salvador, capital da Bahia, que aconteceu na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Foi o levante de maior relevância da então província da Bahia, tá? Os malês eram negros de origem islâmica. Vocês sabem, o islamismo é a religião fundada por Maomé, ok? Hoje é uma religião que cresce muito no mundo, tá? Que organizaram o levante. O termo malê tem origem na palavra imale, que significa muçulmano, na língua iorubá. Apenas negros africanos tomaram parte na revolta, que contou com cerca de 600 homens. Os nascidos no Brasil, chamados crioulos, não cooperaram, não participaram. Os malês também eram conhecidos como nagôs na Bahia. Os nagôs tinham o costume de registrar acontecimentos e, tendo como religião o Islã, eles não eram católicos, eles eram ferrenhos seguidores de Maomé, escreviam em árabe. Então você pode entender que eles eram escravos diferenciados, um pouco mais cultos, tá? Escreviam em árabe. Anotações encontradas em documentos servem para entender os motivos e circunstâncias do levante. Conseguiram ver através de documentos históricos o porquê desse levante, porque eles mesmos deixaram escritos. Outros grupos étnicos, como os Hausas, também tomaram parte na batalha, mas em número menos significativo. No entanto, o descontentamento com as condições de vida era geral, mesmo entre as pessoas não escravas, sua grande maioria mestiços e crioulos. O pessoal não estava satisfeito com o que estava rolando na Bahia nesse período de 1835, ok? Então vamos lá. Revolta dos malês, essa foto tem aí no PET para vocês, tá? Ó, aqueles brigando mesmo, indo para cima, tá? Então, texto 1 do PET, gente. Bahia escravista do século XIX. A Bahia do começo do século XIX ficou marcada por um grande número de revolta de escravos, tá? A Bahia também foi um dos estados que mais recebeu africanos. Você vê hoje que os baianos, a maioria, tem muitos baianos que são negros, né? Pelo tráfico negreiro. Isso faz sentido, porque muitos foram para a Bahia. Desses, os dois principais grupos eram os nagôs, iorubás e os Hausás, né? A quantidade de revoltas de escravos está diretamente relacionada ao quê? Ao alto número de escravos naquela província. Então, se tem muita revolta de escravo, obviamente é porque tem muito escravo ali, descontente. A grande presença de nagôs e Hausas também contribuiu para isso, pois eram povos que tinham histórico recente de envolvimentos com guerra. Assim, a Bahia, da primeira metade do século XIX, abrigou 30 revoltas de escravos, bastante, né? Sendo que metade dessa aconteceu na década de 1820.
Uma das primeiras agitações desse período foi a revolta de 1807. Esse levante foi descoberto antes de ser iniciado e sua descoberta aconteceu no mês de maio de 1807. Os escravos que se organizavam tinham em seus planos a realização de ataques contra a Igreja Católica e suas imagens, tá? E islâmicos aí, queriam instalar uma autoridade muçulmana no poder, tá? Que seguia as palavras e mensagens de Maomé, tá? Depois planejavam conquistar outros locais do Nordeste. Inúmeras revoltas aconteceram nos anos seguintes, mas a história da resistência e das revoltas escravas ficou marcada pela revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835 e mobilizou 600 escravos em busca de sua liberdade. O temor causado por essa revolta ficou gravado no imaginário dos senhores de terra que temiam que uma nova ação desse tipo acontecesse no Brasil. Então, vocês viram que foi uma revolta um pouco mais pesada, tá? Vamos lá, os participantes da revolta dos Malês. A revolta dos Malês aconteceu em Salvador e passou-se na madrugada do dia 25 de janeiro de 1835. Naquela época, essa capital era uma das principais cidades escravistas do Brasil e possuía apenas 22% de sua população formada por brancos livres, tá? O resto era tudo escravo. Os escravos africanos e seus descendentes eram 40% da população total da cidade, que na época eram 65 mil habitantes. Olha aí, juntando história com matemática. Foi nesse cenário que se deu a maior revolta de escravos do Brasil. Os participantes da revolta dos Malês foram, na sua maioria, nagôs, mas sabe também que o levante contou com a participação dos africanos Hausas e Tapas, conhecidos também como Nupes. A maioria dos envolvidos era muçulmana. Olha só, muçulmano aqui no século XIX e escravo, né? Porque as pessoas acham que os escravos só praticavam religião de linha africana, tipo candomblé, umbanda, tá vendo? Tinha os escravos também que eram muçulmanos. Mas aqui, como diz, mas também muitos eram adeptos da religião da matriz africana, né? Não era só religião muçulmana, mas era interessante que tínhamos também essa camada de escravos na Bahia de uma religião lá do Oriente Médio, né? Que a África também existe, a África que segue, muitos países seguem o islamismo. O envolvimento dos muçulmanos foi algo marcante nesse acontecimento e evidenciou o papel da religião na luta por transformação social. Isso são possíveis respostas que darei na frente para vocês com a leitura do texto. Marcela, ai que saco, tem que ler esse texto? Tem, gente. Não dá para você responder a pergunta sem ler o texto. Então, a gente tem que trazer o texto do PET para a correção. A importância dos muçulmanos foi tão grande que influenciou na forma como essa revolta foi chamada. A palavra malê é oriunda de Mali, expressão que no idioma iorubá significa muçulmano. A revolta muçulmana. A revolta contou com a participação de 600 africanos escravizados e os líderes delas combinaram para que ela acontecesse no final do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos, tá? A revolta ficou marcada exatamente para o dia de Layt al-Qadr, a festa na Noite da Glória, momento em que o Corão foi revelado para Maomé, o profeta do islamismo. Ele teve uma revelação pelo anjo, tá? Mesma coisa que aconteceu com Maria. Os envolvidos também eram majoritariamente escravos urbanos, e pouquíssimos escravos da lavoura participaram dessa revolta. Eram mais os escravos que estavam localizados nas cidades. Os poucos escravos da lavoura que participaram eram do recôncavo baiano, arredores de Salvador. Esse é o texto do PET. Vamos lá, perguntas. O que pode justificar a revolta dos malês no estado da Bahia no início do século XIX? Os revoltosos estavam insatisfeitos com as condições de vida, principalmente em relação à escravidão. Outros fatores incomodavam também, como a imposição do catolicismo, que eles queriam exercer a sua religião, e o preconceito existente entre negros. Então, condições de vida,
a escravidão, imposição da religião e preconceito seriam o que pode justificar essa revolta acontecida na Bahia. Explica a revolta dos malês com indícios de religiosidade envolvidas nesse conflito. Fácil, gente. Foi a luta contra a escravidão e suas formas de expressão e contra a imposição da religião católica de Roma, bem diversa daquela que a maioria dos envolvidos processavam. O que eles processavam? A fé muçulmana. O objetivo, segundo alguns historiadores, era que a Bahia Malê seria uma nação controlada pelos africanos, tendo à frente os muçulmanos. Então, eles tinham esse objetivo de pegar a capital lá, a Bahia, e transformar ela numa região muçulmana, ok? As respostas aí. Zumbi e a Guerra dos Palmares. Esse pet de vocês traz muito texto, tá, primeiro ano? Durante o domínio holandês em Pernambuco, os holandeses também já tiveram por aqui, começaram a se formar os quilombos de Palmares, núcleo da maior revolta de escravos da história do Brasil. Eu acho que isso vocês já entenderam bastante. Palavra de origem banto, tronco linguístico do idioma, falado em Angola, quilomnido. Significa acampamento ou fortaleza. Foi o termo que os portugueses utilizaram para designar as comunidades de africanos fugidos da escravidão. O incremento do tráfico africano para a região de Pernambuco, a partir da conquista holandesa de Angola, em 1641, foi o principal fator para o aumento das fugas e o crescimento dos quilombos. Localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, na época pertencia a Pernambuco, né? Alagoas. Palmares cresceu muito na segunda metade do século XVII. Estima-se que chegou a possuir 10 fortes homocambos, com cerca de 20 mil quilombolas. Eles viviam da caça, da coleta e agricultura de milho e feijão, realizada em roçados familiares, utilizando um sistema de trabalho cooperativo. Cooperavam uns com os outros ali. Os excedentes agrícolas eram vendidos nas vilas próximas. O que produzia demais, eles vendiam para outras vilas. Frequentemente atacavam os engenhos e roubavam escravos, em especial mulheres. Por vezes, assaltavam aldeias indígenas em busca de mulheres e alimentos. Alguns historiadores viram em Palmares um autêntico estado africano, recriado no Brasil para combater a sociedade escravista dominante. Mas há também um exagero nessa ideia, embora seja inegável, a organização política dos quilombos, inspirada no modelo das fortalezas africanas, né, dos países de onde eles vieram. Tá? Exatamente por serem naturais de sociedade, dessas sociedades africanas, que foram grandes reinos, em que a escravidão era generalizada, existia escravidão também nos reinos africanos, os principais dirigentes do quilombo possuíam escravos, reeditando a escravidão praticada na África, tá? Os líderes de Palmares lutavam pela própria liberdade, mas não pelo fim da escravidão. Eles continuavam praticando a escravidão, segundo alguns historiadores. Atividade 2. De todo o crescimento de Palmares, de todo modo, o crescimento de Palmares levou autoridades coloniais a multiplicar expedições repressivas para poder conter esses movimentos. Todas fracassaram, repelidas por Gangazumba, grande chefe dos quilombolas. Em 1678, o governador de Pernambuco propôs um acordo ao chefe dos palmarinos, de Palmares. Propôs um acordo ao Gangazumba. Em troca da paz, Gangazumba obteve a alforria para os negros de Palmares, né, a liberdade, e a concessão de terras em Cucal, que é o norte de Alagoas. Recebeu terras lá. E a garantia de prosseguirem o comércio com os vizinhos. Ele pediu isso. Então, ele fez um acordo com o homem branco. Comprometeu-se, porém, a devolver todos os escravos que dali em diante fugissem para o quilombo. Então, assim, ele fez esse acordo, mas assim, se algum escravo fugisse para o quilombo de Palmares, o que Gangazumba ia fazer? Entregá-los de volta. O acordo dividiu os quilombolas, ficaram assim, mas ele vai nos entregar de volta, mas ele está nos traindo, né?
e Gangazumba foi assassinado pelo grupo que rejeitou os termos desse acordo. Então, ele foi assassinado. Desconfiando das intenções do governo colonial, eles estavam desconfiando. Prosseguiu assim a Guerra dos Palmarinos, agora liderada por Zumbi. Zumbi assumiu o lugar de Gangazumba. A resistência quilombola foi grande, mas acabou sucumbindo em 1695, derrotadas pela tropa dos paulistas, do paulista bandeirante Domingos Jorge Velho, e em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi degolado e sua cabeça enviada como troféu para Recife, o maior triunfo da sociedade escravista no Brasil. Aqui, ó, tá a cabeça de Zumbi. Conseguimos vencer os movimentos revoltosos, tá? Pergunta final. Gangazumba traiu a causa de Palmares para firmar acordo com o governo colonial? É possível pensarmos que Gangazumba estava buscando melhor condição de vida para seus irmãos negros. Portanto, não é necessário pensar em traição. Por outro lado, ao fazer acordo com os responsáveis por sua escravização, fazer acordo com o branco, ele estaria sendo submisso. Novamente, o que muitos consideram traição. A atitude de Gangazumba não é traiçoeira com a causa, pois pensa-se, são estudos, que ele pensava na sobrevivência do reino clandestino que ele liderava. Então era melhor abrir mão de algumas coisas para que nós possamos viver aqui na nossa vida. O único problema é que os que viessem depois fugidos não poderiam ser recebidos ali no quilombo dos Palmares. Isso não invalida que poderiam ir para outros quilombos também. Beleza? Então, é uma resposta um pouco complicada de dar. Uns falam que ele traiu, outros falam que não, que ele pensou no quilombo dos Palmares. Então, eu trouxe essa pergunta que é possível pensarmos que Gangazumba estava buscando uma melhor condição e não foi um traidor, ok? Então, ó, você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Essa aula foi um pouco compridinha, porque tinha muito texto, e não dava para fugir desses textos para que nós pudéssemos dar as respostas. Se eu colocasse só a resposta ali, ia ficar uma aula de 2 minutos, e eu falar, é isso, e ia ter que explicar de qualquer forma. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido e tenham acertado. Mais uma vez, quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal e dá um likezinho aí para ajudar a professora. Um grande beijo, primeiro ano, nova etapa, PET 3. Fiquem com Deus. Tchau.